Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Objetivos: ler trechos do romance O Homem Estranho da Casa ao Lado, da autora Sandra Pina. Compreender características desse gênero textual, identificar a função de linguagem predominante em trecho da obra. Vem cá, você já leu algum romance? Olha só para mim. Você lembra do autor, do romance, dos detalhes, dos elementos da narrativa? Então, vamos compartilhar nossas leituras. O que você acha? Num Jamboard, tá aqui, né, para você lembrar, você vai acessar o aplicativo. Coloque então o nome, o tema, uma imagem, autor, os dados que lembraram da obra lida. Combinado? Faz aí rapidinho. Voltei. Qual foi o romance que você escolheu? E qual a imagem que você colocou? Ficou bom? Tá. Romance, né? Então, o conceito de romance é uma narrativa longa, né? E enquanto narrativa, ele é escrito de que maneira? Em prosa e em verso? Em prosa. E mais, assim como um texto narrativo, ele possui, sim, alguns elementos da narrativa, a saber, tempo, lugar, personagens, enredo, foco narrativo, que é o ponto de vista do narrador, que pode ser em primeira ou terceira pessoa. Então, quando eu analiso o foco narrativo do romance, o que eu faço? Eu olho os verbos, eu olho os pronomes para saber se está em primeira ou terceira pessoa. Mas, prof, pode ser primeira do singular ou primeira do plural? Pode. Terceira do singular ou terceira do plural? Pode também, dá uma olhadinha aqui. A autora, Sandra Maria Fontoura Queiroz de Pina, é escritora aposentada, né, de língua inglesa na Universidade Federal de Goiás. Formada em letras e piano, com pós-graduação em teoria da literatura e diversos cursos no exterior. É autora do seguinte livro, de poesias, Folhas Secas sob Meus Pés. E é membro da Academia Goianiense de Letras, da União Brasileira de Escritores, seção de Goiás, e da Associação Nacional de Escritores. Então aqui, ó, está disponível no hoje.com notícia. Vamos ao romance? Você gosta de ler um bom romance? Que eu sei. Então aqui um trechinho, né? Coloquei na iconografia a imagem da capa do livro para você já ir imaginando, né, de que se trata a narrativa. O Homem Estranho da Casa ao Lado. Uma narrativa intrigante que conta a história de Fernanda, uma menina que morava com sua mãe Amália ao lado de uma casa abandonada, que ficava no mesmo condomínio em que residiam. Tudo começou com a garota chegando em casa depois da escola e se depara com uma movimentação gigantesca de revitalização na residência do vizinho desconhecido. O antigo morador estava voltando para sua casa, Hermano, um homem sombrio e recluso em suas lembranças, que tinha ido embora por motivos não declarados no início da história e que estimulavam o leitor a buscar a descoberta desse mistério. A história faz uma intertextualidade com o livro Encarnação, do escritor José de Alencar, e traz muito suspense e enigmas a serem desvendados. Uma leitura que cativa, muito instigante. Que tal começarmos uma nova aventura? Mergulhe nessa história. Vamos a um fragmento do romance, O Homem Estranho da Casa ao Lado.
Não acreditei quando, chegando do colégio, vi aquela movimentação toda na casa abandonada. A van enorme com o logotipo de uma firma de limpeza, parada em frente ao portão. Todas as janelas e portas abertas. Um jardineiro cortando a grama, quer dizer, o matagal do jardim. 2 homens limpando a piscina e gente entrando com material de limpeza, vassouras e coisas desse tipo, e saindo com sacos e mais sacos de lixo. Agora que você já teve o primeiro contato com o fragmento do romance, vamos à proposta da atividade 1, combinado? Então, neste trecho do romance, percebemos a presença de um narrador. A pergunta é: quem é este narrador? Qual é o foco narrativo da história? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei e olha só, o narrador é a própria personagem. Como que eu sei isso? Pelo trecho, ó, não acreditei. Quem é que acreditei? Eu. Então, quando eu identifico o verbo, né, que está na primeira pessoa, eu já sei que a resposta é o quê? A própria personagem, narrador-personagem. O foco narrativo é primeira pessoa também. Então, aqui na iconografia, né, uma imagem para você lembrar do casarão. Continuamos a leitura. Enquanto saboreava meu doce esparramado em cima de uma bela fatia de queijo de Minas, olhei para a estante do corredor e me lembrei. Mãe, acredita que eu vou ter que ler o livro de José de Alencar para a escola? Iracema? Ela perguntou. Não, claro que não. É um tal de encarnação. Conhece? Na atividade 2, então, nós vamos trabalhar com mais colegas. O que você vai fazer? Você vai chamar 2 colegas
para vocês discutirem e lembrarem o quê? As funções da linguagem. Qual delas é predominante no trecho? Mãe, acredita que vou ter que ler um livro de José de Alencar para a escola? Iracema, ela perguntou, não, claro que não. É um tal de encarnação, conhece? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Olha que interessante, quando eu pego esse fragmento aqui do texto, que está entre aspas, lá no texto como que ele aparece, né? Primeiro, ele aparece em formato de discurso direto, então a fala da personagem. Lembrando que o foco narrativo está como? Em primeira pessoa. Então quando ela diz, mãe, acredita que vou ter que ler um livro de José de Alencar para a escola? A resposta da mãe, que é a outra personagem, também está em discurso direto. Iracema, ela perguntou. E o que eu noto? Nesse ela perguntou, eu estou vendo o quê? Verbos de locução, os verbos de sende. E logo a seguir a resposta. Não, claro que não. É um tal de encarnação, conhece? Então, a partir disso, né, você e teus colegas discutiram, lembrando que podemos ter quais funções da linguagem? Será que é uma função referencial, uma função conativa, função poética, função fática, metalinguagem? Qual dessas você achou que era? E o seu colega pensou o quê? Então, nós percebemos aqui que a função predominante é o quê? A metalinguística. E o que é mesmo a função metalinguística? A metalinguagem é a linguagem explicando a própria linguagem, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o código para se referir ao próprio código. E como isso está representado aqui, O romance, né? Encarnação, tá?
É um romance. Então, ela está usando o próprio romance intitulado O Homem Estranho da Casa ao Lado para falar aqui, ó, de outro romance. Qual seria outro romance? Encarnação. Então, quando eu uso a linguagem para explicar a própria linguagem, eu estou usando o quê? A metalinguagem. Mas, prof, e se fosse de outra maneira? Você poderia ter um filme, como, por exemplo, O Carteiro e o Poeta, falando de poesia. E eu tenho a linguagem falando da própria linguagem. Quando você folheia o dicionário para pesquisar algum verbete, você tem outro exemplo de função metalinguística, ou seja, a linguagem explicando a própria linguagem. Quando você olha ali, amar, verbo intransitivo, né, como está no dicionário, é a linguagem explicando a própria linguagem. Então, eu tenho a metalinguagem. Das funções de linguagem, o que nós observamos? Que elas são utilizadas, né, da maneira como há necessidade no texto criado. Então, são 6 funções, a saber, emotiva, referencial, poética, fática, metalinguística e conativa. Nas nossas aulas usamos muito a função fática, por exemplo, né? Você entendeu? Oi, tá compreendendo? Então mantenha o canal de comunicação aberto, né? A função de linguagem metalinguística é justamente caracterizada pelo quê? Pelo uso da metalinguagem, né? Ou seja, ela se refere a ela mesma. Dessa forma, o que acontece? O emissor, né, a pessoa que está falando, explica um código utilizando quem? O próprio código. E se fosse, prof, a função emotiva? Como o próprio nome diz, já vai predominar o quê? Um sentimento, né? Na referencial, nós temos exemplo nos conceitos, né, nos diferentes livros, por exemplo, biologia, química, né, bio, estudo, logia, vida. Então, tenho lá conceitos. Na função conativa, o que vai ter? Vai ter outras formas de você mostrar, por exemplo, fera, no sentido de fera animal e no sentido de fera o quê? Super, hiper, mega, né? Então, assim, as 6 funções, emotiva, referencial, poética, fática, metalinguística e conativa, fazem parte, o quê? Da intenção do emissor. Então, se eu quero manter o canal de comunicação aberto, eu vou sempre dizer que, ok, já fez, como é que tá? Percebe a diferença? Com esse preparo todo, eu tenho uma proposta na atividade 3, observe. Um trecho para você reler, então vamos reler. Mãe, acredita que vou ter que ler um livro do José de Alencar para a escola? Iracema? Ela perguntou. Não, claro que não. É um tal de encarnação, conhece? Aqui o que nós percebemos? Exatamente, acertou quem disse o uso do discurso direto. A pergunta é, quais recursos da linguagem utilizados confirmam essa afirmação? Você é capaz de identificar por que se trata de um discurso direto? Se é algum sinal de pontuação, se é alguma outra coisa a mais que está ali, faz aí, eu já volto.
voltamos. A questão aqui é sobre o uso do discurso direto. Então, voltando ao texto, eu observo o quê? Que em todo o texto eu tenho a presença do discurso direto. Como eu sei isso? Eu vejo aqui, ó, parágrafo, travessão, né? Eu vejo o uso da pontuação como um todo. E o que mais que eu noto? O que você percebe? Os dois pontos, além do quê? Do uso, ó, da fala em primeira pessoa. Observou? Então, no nosso exemplo aqui, ó, fica bem nítido isso. Mãe, acredita que vou ter que ler um livro do José de Alencar? Quem é que vou? Eu. Está em primeira pessoa. Iracema, ela perguntou. Não, claro que não. É um tal de encarnação. Conhece? Então, a partir disso, desse trecho aqui, nós notamos o quê? Vamos elencar. O uso de sinais de pontuação. 2 pontos. Aparece 2 pontos? Em algum lugar aqui, ó? Aparece sim, ó. Né? Quando ele fala no corredor e me lembrei, 2 pontos. É uma maneira, porque depois dos 2 pontos sempre vem o quê? Parágrafo, travessão. Cuidado para não confundir o sinal do travessão com o sinal da alínea, né? Porque o alínea tem outra função. E o travessão, sim, indica o quê? Que é a fala de um personagem, ou seja, que é a presença do discurso direto. Também eu noto o que mais aqui? Que eu posso ter os 2 pontos, o travessão, além do uso da primeira pessoa na fala. Então, eu noto o uso da primeira pessoa na fala já no início do texto aqui, ó. Mãe, acredita que vou ter que ler um romance? Não, claro que não, é um tal de encarnação. Então, quando eu olho o texto como um todo, eu percebo o quê? Que além de ter um ponto de vista em primeira pessoa, ele também tem o quê? Em terceira. Quando descreve, ó, ele começa em primeira, não acreditei. Aí narra ali contando um jardineiro, mas para identificar o foco narrativo, eu percebo o quê? Que é em primeira pessoa. E já no discurso direto, eu noto que, além da primeira pessoa, o que eu tenho? Tenho os 2 pontos. Então, quando eu olho estes recursos, né, utilizados, eles confirmam, sim, a presença disso. O que aprendemos? Lemos e interpretamos fragmentos do romance O Homem Estranho da Casa ao Lado. Que fragmento interpretamos? Interpretamos um fragmento do início do romance. Reconhecemos a estrutura e os elementos composicionais do gênero romance. Então, personagens, espaço, né? Foco narrativo, discurso. Reconhecemos a função de linguagem metalinguística e reconhecemos, então, os recursos usados para marcar o discurso direto. 2 pontos, travessão, tá ok? Neste vídeo falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.